Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou seu assistente virtual e irei apresentar a lição desta semana, que traz o título, Abraão e Sara, a semente de um povo. Neste momento inicial, quero pedir que você clique no botão de inscrição do canal. Quando você realiza este ato, passa a fazer parte da nossa corrente de oração, onde apresentamos a sua vida e a de toda a sua família. É uma forma de agradecimento por você nos apoiar nesta missão de ensino da Palavra Sagrada. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube entender que nosso vídeo é relevante para todas as pessoas. Nos ajude. Revista do primeiro trimestre de 2025. Classe, Adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, Irmão João Paulo Mendes. Leitura bíblica da classe dos adolescentes será feita em Gênesis, capítulo 11, versos 26 a 31 e capítulo 12, versos 1 a 7. A mensagem. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versos 23. Objetivos. 1. Apresentar a história de Abraão e Sara. 2. Destacar a promessa que Deus fez a esse casal. 3. Mostrar que devemos crer em Deus pois Ele é fiel. Vamos descobrir. Muitos anos depois do dilúvio, Deus escolheu um dos descendentes de Sem, filho de Noé, para cumprir seus planos. Este homem se chamava Abrão. Ele creu no Senhor quando foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar distante. Será que você, quando adulto, se ouvisse Deus lhe chamando para uma missão, noutra terra, aceitaria? Abrão aceitou e viveu grandes desafios. Primeiro ponto, Abrão e Sarai. Assunto 1. Abrão, um descendente de Sem. Noé era filho de Lameque. Descrito em Gênesis, capítulo 5, verso 30. Sem era filho de Noé. Descrito em Gênesis, capítulo 6, verso 10. Terá era filho de Sem, descrito em Gênesis, capítulo 11, versos 10 a 26. Onde o filho de Sem decidiu morar. Terá foi constituir família em uma terra onde era cultura do lugar a adoração a deuses familiares. Vejamos, Josué, capítulo 24, versos 2. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Quantos filhos Terá teve? Teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Vejamos, Gênesis, capítulo 11, versos 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Arã, e Arã gerou a Ló. Assunto 2. A chamada de Abrão. O desafio de ouvir Deus. Em certa ocasião, Deus apareceu a Abrão e o chamou. Deus ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de seus parentes, e fosse para uma terra que o Senhor mostraria. A promessa feita após Abrão aceitar o desafio de ouvir Deus. Nessa jornada, Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo, fazê-lo importante e uma bênção para todos os povos. Quantos anos tinha Abrão ao decidir sair de sua terra natal? Aos 75 anos de idade, o patriarca saiu da terra de Arã, junto com sua mulher Sarai, o sobrinho Ló e todos seus bens. Qual foi o resultado dessa decisão? Em sua jornada, Abrão chegou à terra de Canaã. Ali, Deus se apresentou a ele e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Assunto 3. Sarai, mulher de Abrão. Abrão casou com Sarai e a amava muito. Abrão casou-se com uma mulher chamada Sarai, mas ela era estéril. Vejamos, Gênesis, capítulo 11, versos 29 e 30. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Sarai também amava muito a seu marido Abrão. O texto bíblico não registra qualquer oposição de Sarai em peregrinar junto com Abrão pela terra de Canaã. Ela estava ao lado de seu marido cumprindo a vontade de Deus. Segundo ponto. A promessa de um herdeiro. Assunto 1. A promessa de um filho. Abrão seria pai? Quando chamou a Abrão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Vejamos, Gênesis, capítulo 12, versos 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas como uma mulher estéril poderia gerar? Sarai pelos olhos humanos jamais poderia dar filhos a seu marido. Porém, pela meditação da história desse casal, podemos concluir de forma particular que um dos motivos principais de Abrão ter aceitado o desafio de seguir a voz de Deus,
pois ele não viu a Deus como uma estátua de barro ou madeira, apenas ouviu sua voz. Abrão compreendeu que se uma voz que havia falado com ele fortemente, nitidamente mexendo com seu íntimo, o fez tomar uma decisão tão incomum, possivelmente seria capaz de atender ao seu maior desejo, que era ser pai. Vejamos, Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Como o pensamento humano é frágil. Deus continuou a prometer a Abrão que lhe daria uma grande descendência. 2 Contudo, o pai da fé chegou a pensar que seu herdeiro seria um empregado de sua casa. 3 Para que não houvesse dúvidas, o Senhor disse que um filho de Abrão seria seu herdeiro. 4 Então, Abrão creu, por isso, foi aceito diante de Deus. Assunto 2 O plano equivocado de Sarai e Abrão. Quando deixamos a desconfiança tomar o rumo de nossa vida. Como a mulher de Abrão não lhe dava filhos, eles fizeram uso de um costume da época, e chamaram uma escrava, de nome Agar, para se deitar com Abrão. Assim, Agar engravidou e teve um filho. Vejamos, Gênesis, capítulo 16, versos 1 a 4. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Os resultados da desconfiança. 1. Ao saber que estava grávida, Agar passou a desprezar a Sarai. Essa disputa só criou problemas no lar do patriarca. 2. Furiosa, Sarai passou a maltratar Agar, que fugiu. Deus teve que intervir no erro de Sarai, reafirmando sua promessa, pois não havia mudado. 1. Anjo do Senhor apareceu a ela e prometeu abençoar seu filho. 2. Agar voltou para casa. Meses depois, o menino nasceu e foi chamado Ismael. Assunto 3 Novos nomes para Abrão e Sarai. Os nomes do patriarca e sua esposa foram mudados após terem compreendido que não era do jeito deles, mas conforme a vontade de Deus. Deus chamou Abrão aos 75 anos. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. Abrão duvidou por causa de sua idade e da velhice de sua esposa, que tinha 90 anos. Quando aprenderam a confiar em Deus de verdade, seus nomes mudaram. Aos 99 anos, Deus mais uma vez aparece ao patriarca e com ele fez a aliança da circuncisão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai, a partir daquele dia, passou a ser chamada de Sara. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque nosso conteúdo está sendo relevante para a sua vida, então inscreva em nosso canal, é de graça e ative as notificações para receber nossas postagens e vídeos toda a semana para sua edificação espiritual, aprendendo mais da palavra de Deus. Terceiro ponto, o nascimento de Isaque. Assunto 1 Para Deus não há impossíveis. O que a dúvida pode causar em nosso coração? A dúvida gera reações em nossa mente e no corpo também. Quando estamos inseguros e preocupados, nosso corpo pode reagir de várias maneiras, incluindo sintomas físicos no coração. O coração fica acelerado ou irregular. Dor no peito. Pode ser uma dor leve ou uma sensação de aperto. Mal-estar geral, sensação de desconforto ou fraqueza. Sara também duvidou que poderia ser mãe aos 90 anos. Vejamos, Gênesis, capítulo 18, versos 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei-a-te por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Qual deve ser nossa convicção, independente das circunstâncias? Manter a fé em Deus. Se Deus está no controle, devemos deixar Ele agir, confiando sem duvidar. Vejamos, livro de Jó, capítulo 42, versos 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Assunto 2 O nascimento de Isaque. Quando Deus está no controle, o milagre acontece. O ventre de Sara foi abençoado e ela ficou grávida. Nasceu o menino e foi chamado de Isaque, conforme Deus havia dito. O milagre foi marcado por alegria e celebração. Sara disse finalmente que tinha motivos para rir. Quando Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa.
Abraão tinha motivos profundos para estar alegre. Para muitos, talvez, desmamar um filho fosse algo natural, mas para Abrão e sua casa era motivo de regozijo. Vejamos, Salmos, capítulo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Assunto 3. A descendência que abençoaria toda a terra. Mas como em Abraão seriam abençoados todos os povos do mundo? Vejamos o anúncio da promessa, Gênesis, capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Da tribo de Judá viria o Salvador. A promessa de Deus a Abraão foi cumprida por completo em Jesus Cristo. Por meio dele todos podem ser salvos. Vejamos, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade. Todo homem pode ser feito filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Vejamos, João, capítulo 1, verso 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus derramou seu sangue por todos, para sermos redimidos do pecado de Adão e feitos filhos de Abraão espiritualmente. Vejamos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Conclusão. A jornada de Abraão é marcada pela fé. Ele creu em Deus e o Senhor cumpriu sua promessa e lhe deu Isaque. Deus é fiel. Por meio dos descendentes de Abraão, toda a terra foi abençoada, com a vinda de Jesus Cristo. Reveja todos os pontos que comentamos. Primeiro ponto, Abrão e Sarai. Segundo ponto, a promessa de um herdeiro. Terceiro ponto, o nascimento de Isaque. Esperamos você na próxima aula da classe dos adolescentes. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.